Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Hoje estou aqui só, né? Cris está em Curitiba, ajudando a irmã dela. E a irmã dela vai fazer uma cirurgia, a Anne, minha cunhada, vai fazer uma cirurgia hoje de reconstrução de alguma parte óssea aqui, né? Então, dos dentes, aqui da parte dos dentes, por isso que ela não tá, a Cris não tá com a gente aqui, tá lá com ela. Mas sejam bem-vindos, ali a Noemi com a gente, Mônica, bom dia, o Rudibete também, o Paulo Roberto, a Rose também com a gente, o Diego, bom dia Diego, tudo bem querido? Manda um abraço para ele e para os meninões, né? Luiz Fernando, o Adeline Dora, a Ritinha, a gente aqui, Luiz Carlos Quadrado, a Dani, Stevens e o Noah, a Marlene e o Egídio com a gente aqui também, a Cleo, a Andréia Tibúrcio, o Almir Machado e Verônica, a Roberta Scheffer, bom dia Roberta, bom dia Áurea, querendo saber da sua mãe, como ela está, né? A Áurea, a sua mãe, até coloca o nome da sua mãe aqui, Áurea, para a gente estar orando mais específico, né? A mãe da Áurea ontem sofreu teve que fazer uma cirurgia porque sofreu um acidente doméstico, eu acredito, né? Caiu em casa, bem típico assim, né? Das pessoas mais idosas, né? Mas que realmente é um grande problema, a gente está orando por ela, então. A Marlene Gosdorf, lá de São José dos Campos, eu acredito, a Vânia e o Jorge, esse pessoal querido com a gente aí, sejam muito bem-vindos, Raquel também, bom dia. Bom, queridos, a Áurea, obrigado, ocorreu tudo bem na cirurgia da mãe dela, né? Mãe da Áurea, vamos continuar orando pela pleno restabelecimento e a recuperação, né? Bom, queridos, queria só que a gente estivesse lendo então, continuando o nosso Salmo 119, e nós vamos ler mais duas letras do alfabeto hebraico, que é o Gimel e o Dalet, do versículo 17 ao versículo 32. Vamos ler. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço os teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Agora estou prostrado no pó. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. A ti relatarei os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, e então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me conforme a tua promessa. Desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça. Ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Queridos, olha, esse trecho aqui, né, dessas duas letras que se tornam então duas estrofes, e como a gente disse ontem, é um salmo que utiliza as 22 letras do alfabeto hebraico, e cada letra dessa tem então 8 versos,
E esses 8 versos começam com essa letra. Então são 22 letras com 8 versos, 176 versículos. Por isso, esse salmo fica tão grande, mas ele tem um assunto só: a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E ele vai usar então vários nomes para a palavra do Senhor, a Bíblia que conhecemos. Neste aqui ele vai usar a palavra, tua lei, mandamentos, tuas ordenanças, teus decretos, teus testemunhos, teus estatutos, tuas promessas, mandamentos, testemunhos, promessas, lei, são todos sinônimos para a Bíblia ou a palavra do Senhor. Creio que talvez é para que não cansasse o leitor, mas para que dissesse a mesma coisa, mas com um outro jeito, mas para enfatizar a mesma verdade. Nós precisamos dar valor à palavra do Senhor. Por isso, esse tempo aqui, do Salmo 119, é para fortalecer esse conceito de que você tem uma Bíblia em casa. Valorize não o fato de colocá-la numa estante ou evidenciá-la em algum lugar de destaque na casa. Valorize no seu coração. Coloque essa palavra guardada no seu coração, como a gente aprendeu ontem no texto bíblico que a gente leu. Quando você coloca essa palavra guardada no seu coração, você vai ter subsídios para não pecar contra Deus e para viver uma vida mais feliz. Isso ele vai dizer, começando que felizes aos que andam nos caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor, versículo 1 do Salmo 119. Bom, o que a gente aprende aqui, então, é que a gente tem que valorizar a palavra internamente no nosso coração. E hoje eu queria tirar aqui algumas lições importantes desse texto bíblico, mesmo falando do mesmo assunto, mas com nuances e advertências e propósitos um pouco diferentes. Por exemplo, no versículo 23 e 25, ele vai dizer: mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. O que eu aprendo nesse texto é que o salmista está dizendo para mim e para você: faça o que a palavra diz. Não importa o que estiver acontecendo. Não importa se o momento é propício, se lhe é interessante, se você vai ganhar com isso de desobedecer a palavra. Se nesse momento que você obedecer a palavra, você vai tomar prejuízo. Se os seus poderosos estão reunindo contra você e você pode ter uma artimanha, um jeito diferente, mas isso vai contra a palavra, não faça isso. Medite na palavra. E meditar aqui é ruminar. É pegar a palavra, lê-la pela manhã, no começo da manhã, já, e começar a mastigá-la durante todo o dia, para que você se alimente dela, e não do sentimento e do desejo de vencer os poderosos, de vingar o que eles fizeram contra você, ou até mesmo tentar algo contra a vida deles. Nós somos aqueles que, mesmo que estando injuriados, humilhados, nós não revidamos com a mesma moeda das outras pessoas. Por isso nós precisamos meditar na palavra, nos decretos, porque eles são os nossos conselheiros e o testemunho da palavra, ou seja, a palavra do Senhor, é que nos dá prazer. Primeira lição é essa: faça o que precisa ser feito, honestamente, corretamente, aquilo que é justo, aquilo que a palavra diz, mesmo em detrimento, talvez, de um prejuízo pessoal. Mas seja obediente à palavra. Segundo, peça discernimento espiritual ao Senhor na interpretação da palavra. Peça que o Senhor, com o seu Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, que é Deus também, nós cremos no Deus Trino, a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito e a pessoa do Filho.
E quando nós oramos clamando a Deus por discernimento espiritual, nós então podemos entender o propósito de Deus com a sua palavra. Versículo 27 vai dizer: faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Às vezes Deus tem um propósito com as coisas que nós não conseguimos entender. E às vezes nós estamos olhando para os propósitos de Deus com uma contrariedade, com um sentimento de rebelião, não aceitando, não concordando e não vivendo o propósito de Deus. Às vezes Deus nos manda ir para um lugar e nós, como Jonas, aprendemos na sexta, o pastor Josias nos ensinou ali com tanta propriedade que a salvação vem do Senhor e nós precisamos obedecer o que Ele manda. Jonas foi mandado ir pregar para os ninivitas e ele foi para Tarsis, ele foi para o sentido contrário, porque ele não queria ter contato com aquele povo, porque ele estava fugindo do propósito do Senhor. Ele não discerniu espiritualmente qual era o propósito, ou discerniu, mas não quis obedecer. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Nós só vamos desfrutar do melhor de Deus para nós quando nós colocarmos um discernimento, buscarmos em discernimento espiritual. Como é que eu faço isso, Jacques? Você ora ao Senhor. Todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, você ora ao Senhor e busca na palavra o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Mas não é assim como horóscopo, que você abre a Bíblia e pede para Deus dar uma palavra ali. Não. Por isso nós lemos a palavra de Deus. Por isso você deve pegar um livro da Bíblia e estudá-lo, lê-lo, tirar suas dúvidas com bibliotecas virtuais, com os teus pastores, com a gente, com as pessoas que conhecem um pouco mais da linha teológica da Bíblia, mas estude a palavra, para que você saiba onde estão aquilo que você saiba onde está aquilo que você está procurando, ou que saiba que existe orientação. E a Bíblia é para nós o nosso manual de fé e prática. A Bíblia não é um local onde a gente lê para o nosso prazer ou para o nosso consolo. A Bíblia é o lugar onde a gente lê para a nossa direção, para o nosso propósito, para as nossas orientações do dia a dia. Compro, não compro, faço negócio com fulano, não faço, né? Caso, não caso. A Bíblia tem orientação para todos os nossos propósitos e é por isso que a gente olha os nossos propósitos e diz assim: Senhor, me ajuda a discernir o teu propósito com os teus preceitos, porque daí eu vou seguir o Senhor. E por último, quando entender o propósito, não desvia dele. Não desvia da palavra do Senhor. Não abra mão da palavra do Senhor. Continue caminhando pelo caminho correto, o caminho reto. Diz versículo 32. Versículo 30 vai dizer: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. 32 vai reforçar isso. Corro pelo caminho, os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Então, primeiro, faça o que a palavra de Deus diz. Para isso, peça discernimento para você entender os propósitos de Deus. Para você, para o seu dia, para as coisas que você vai fazer. E depois, não desvia daquilo que Deus disse. Porque o que Ele disse é o caminho que você escolheu de fidelidade. Seja fiel àquilo que Ele disse, que a palavra está dizendo. Cumpra, busque cumprir. Busque força no Senhor espiritualmente para você cumprir isso. Mas não saia desse caminho. Não faça aquilo que Deus não está mandando fazer. Porque as chances disso dar certo é quase nulas. Agora, se você faz aquilo que o Senhor manda, mesmo que aparentemente seja contrário à sua natureza, ou que aparentemente você vai tomar prejuízo, mas lá na frente o Senhor vai te dar vitória, porque você honrou com o compromisso na palavra. Quantos queridos que eu vejo que se deram mal na vida, porque ouviram a palavra do Senhor, leram a palavra do Senhor, até discerniram o propósito do Senhor, mas quando foi aquele momento de tomar a decisão de fazer aquilo, então se desviaram, porque acharam que era penoso demais. Por isso, nessa manhã, eu queria deixar esse desafio para você, simples, da palavra de Deus. Leia, estude, busque obedecer à palavra. Busque discernimento do Senhor e não se desvie dela,
e você será feliz. Nessa manhã nós queremos orar por algumas pessoas. Primeiro delas é essa notícia triste que a gente acabou de receber aqui, a Lani falando que a Letícia faleceu, né? E isso é talvez das notícias mais tristes que a gente possa estar tendo aqui, quando alguém falece, e ainda mais num quadro como uma menina de 22 anos, né? E temente ao Senhor, pai, né? Pastor da Assembleia de Deus, e de uma maneira tão incrível, tão dolorosa, pegou duas doenças fortíssimas, né? E um quadro assim devastador, e veio falecer. Nós oramos para que Deus esteja dando conforto, consolo a esse pai, essa mãe, essa família enlutada, que o Senhor esteja dando a eles essa paz que só o Senhor pode dar e que nós não temos palavras para expressar. Nossa oração nessa manhã vai ser por isso. Continuar orando então pela Anne, minha cunhada, vai fazer uma cirurgia agora pela manhã. Continuar orando pelo menino Moisés, né? O bebê Moisés que está numa luta pela vida, lutando realmente dia após dia. Orando pelo Dionísio, que a irmã pediu para nós aqui, oração, a irmã Nazaré, pediu para a gente estar orando por ele. O Antônio, o irmão do João, que está com Covid, parece que sai hoje do hospital, a gente tem que agradecer ao Senhor por isso, e continuar orando pela a mãe da Áurea, né, colocando-a diante do Senhor, né? Vamos orar ao Senhor. Pai, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer porque temos a palavra do Senhor que nos orienta, que nos dirige, que nos conforta, que nos confronta, que nos alimenta, Senhor. E nessa manhã, nós queremos reforçar diante do Senhor que queremos servir ao Senhor e obedecer ao Senhor. Mesmo que o mundo nos traga vantagens com a insubmissão, a desobediência, a rebeldia à sua palavra, mesmo que possamos ser vitoriosos em algumas causas, mas não seremos vitoriosos diante do Senhor. Por isso toda vitória que não te agrada é derrota para nós. Por isso nos ajuda a viver conforme a tua palavra, obedecendo a sua palavra. Nessa manhã nós queremos orar pela Anne, minha cunhada, que o Senhor esteja guardando nessa cirurgia, hoje pela manhã, dando pleno restabelecimento, restaurando, ó Deus, a sua parte óssea, e fazendo, ó Deus, com que ela possa voltar a fazer, ó Deus, os implantes como ela precisa, Senhor. Eu oro também em nome de Jesus, agradecido pelo Antônio, que está saindo hoje do hospital, depois de tanto tempo, ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus, plena restauração, Antônio. Clamamos pelo Dionísio, que o Senhor esteja manifestando o seu poder de maneira muito poderosa, trazendo cura completa ao Dionísio, no nome de Jesus. Também, Senhor, o pequeno Moisés, clamamos pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, traga vida a cada momento, restaura, ó Deus, cada parte, cada órgão do corpo e traga a cura completa sobre ele. Eu coloco também diante do teu altar a mãe da Áurea, plena restauração do seu osso, que, ó Deus amado, em nome de Jesus, eles se liguem um ao outro de maneira sobrenatural, para a glória do teu nome, para o testemunho do teu poder e para a alegria dos teus servos. Mas, Senhor, nessa manhã, nós clamamos que o Senhor venha consolar essa família, que perdeu a Letícia. Deus, dor tremenda para um pai, que perde um filho na flor da idade, com todas as oportunidades da vida. Senhor, eu não tenho palavras aqui, Senhor, mas eu tenho um pedido, que a tua presença, a presença do teu Espírito,
esteja agora de maneira sobrenatural ao lado dessa mãe, ao lado desse pai, ao lado dos familiares, os consolando e os dando a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Pai, e eu sei que o Senhor já reservou o local para Letícia. Por isso, nessa manhã, nós pedimos a Deus que nós que ficamos aqui, que o Senhor nos console, nos impulsione para viver mais a sua palavra nesse dia, para pregar o seu evangelho enquanto se pode ser pregado, anunciar as tuas maravilhas enquanto pode se anunciar. Porque um dia virá, Senhor, que a nossa vida também vai ser dado cabo. Mas eu sei e eu creio na ressurreição, que aquele que ainda que esteja morto, quem crê no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Por isso cremos na ressurreição do último dia. Consola essa família. Faz isso. É o que oramos, Senhor, por eles. Também, Senhor, colocamos esse dia diante do teu altar. Todas as decisões, os planos que estamos fazendo, que nós nos submetamos ao Senhor e desejamos saber os teus propósitos e cumpri-los no poder do nome de Jesus. É assim que oramos, em nome de Jesus, o teu Filho e nosso Salvador. Amém, amém e amém. Queridos, tenho aqui alguns avisos para dar para vocês. Primeiro que assim, ontem eu anunciei que nós aumentamos o número de vagas, mas conversando com alguns membros da diretoria, eu descobri o seguinte: nós não temos espaço físico para fazer as duas coisas que o governo nos dá autoridade, que é aumentar para 120 cadeiras, que seria o local de 50% que cabe no nosso auditório, e manter um distanciamento de 1,5 m. Então nós vamos ter que manter as 80 lugares que nós temos, e nós vamos perceber esse domingo agora. Se nós tivermos um público muito maior, nós vamos abrir um segundo culto no domingo à noite. Ainda não está tudo organizado, vamos conversar sobre isso, mas a ideia é essa. Então, primeira coisa que eu digo a vocês, meus irmãos, que nós continuamos tendo 80 lugares, tá? Por isso eu careço que você faça a inscrição e que, se você não for ao culto, você precisa avisar, tá? Porque a gente precisa, a gente conta com esse número, né? Segundo, nós vamos ter a escola bíblica funcionando com 11 lugares, tá? A partir do domingo agora, mas você precisa fazer a sua inscrição, tá? Você pode mandar lá para o WhatsApp da igreja, no mesmo configuração do WhatsApp que você manda para confirmar o seu nome para o culto, tá? Porque são 11 lugares. Nós voltaremos com os adolescentes na sexta-feira, também com os mesmos critérios, distanciamento, medição de temperatura, todos os quesitos, uso de máscara. Teremos também no sábado, continuamos tendo atividades dos jovens presencialmente e também pela internet, aos sábados 19h30. No domingo, teremos então o recomeço dos juniores, às 10h30. Então, 9 horas da manhã tem escola bíblica, você tem que fazer a sua inscrição pelo 966-98869-0362, que é o WhatsApp da secretaria. E já se você vai ficar com o culto, você tem que também mandar um WhatsApp dizendo que você vai ficar no culto presencialmente. Então, voltando às atividades aos poucos, queridos, essas são as nossas informações de hoje, tá bom? Deus abençoe, um dia abençoado, e que o Senhor esteja consolando o coração dessa família, esteja orando nesse dia por esses familiares e essa família que está sofrendo tanto. Deus abençoe, queridos, um bom dia.